Que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Esse fim de semana no Brasil foi bem agitado, né? E eu não vou nem entrar aqui e falar do jogo do Brasil, porque eu não sou comentarista do Sport TV, da Globo, da ESPN, enfim. Vocês já sabem aí. Quem está vendo, quem está aqui, já sabe do resultado. A reverenda Josi está ali atrás, assim, em processo, enfim. Mas também porque sexta-feira tivemos Dia dos Namorados, 12 de junho. Filipa fez um vídeo bom sobre o que não dar de presente no Dia dos Namorados. E também nós tivemos ontem, né, dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio de Lisboa, de Pádua. Você escolhe a cidade porque é a mesma pessoa, né? E na tradição romana, Santo Antônio é o tal do santo casamenteiro. E são dias que os casais colocam todo o seu amor por aí, né? Tá tudo cheio de rosa, de balão, de coração. É o dia que as redes sociais em que os casais vão lá e colocam sua fotinho, Feliz Dia dos Namorados. Do outro lado, as solteiras e solteiros jogam o celular para longe, desligam o computador e ficam ali meio que em posição fetal e tristeza. Brincadeira, gente, não. Todo mundo tem sua fase na vida. Solitude é muito bom, tá? Mas isso é assunto para outro dia. Mas, no meio desses chocolates, balões em formato de coração, jantares românticos, quando é o Dia dos Namorados, um dia que você lembra da relação, né? Porque, querendo ou não, é um dia bastante comercial, mas tem esse significado do casal, que é um assunto para outra hora. Uma pergunta que os casais deveriam se fazer nesse dia, ou nesses dias, né? Por que eu estou com ele ou com ela? Por que eu estou aliançado com ela ou com ele? E não tem como a gente falar de relacionamento sem falar de aliança. Essa palavra vinda do latim, não vou entrar em etimologia, mesmo eu gostando muito. Ela inicialmente, aliança, ligação, era usada para pactos político-militares. Uma guerra, alguém ter que anexar um país a outro, fazia uma aliança. Né? Segunda Guerra Mundial, tem um grupo conhecido como a Aliança, que combateu, né, o regime lá ditatorial da Alemanha. E aliados também, né? Eles veem esse nome, o aliado é aquele que tem uma aliança. Mas durante a história, essa palavra foi ganhando outros significados. Aliança também virou o termo de relação entre duas pessoas ou mais, mas normalmente é de duas pessoas. Mas também essa palavra hoje também ganha um terceiro significado, que é esta joiazinha aqui, redondinha, né? A joia sem começo e sem fim, que fica nos dedos daqueles que normalmente são aliançados, noivos ou casados. As presbíteros podem usar uma aliança, porque fizeram uma aliança com Deus no seu ministério. Mas é engraçado, porque a gente sempre acha que esse anel foi criado pela igreja, né? Na verdade, isso aqui foi criado no Antigo Egito, cerca de 4.800, 5.000 anos antes de Cristo. Os egípcios já usavam alianças, ou de metal mesmo, ou de junco, para significar a eternidade. Quem usava isso eram
imperadores, imperatrizes, sacerdotes, sacerdotisas. Porém, na nossa história, vamos pegar aqui a aliança cristã. No começo, nós, homens, não usávamos aliança. Eram só as mulheres. Não tem ainda essa coisa de eu vou casar, aí ele dá à mulher um anel de brilhante, com brilhante do tamanho do planeta? Muito lugar tem. Aqueles filmes americanos, 50, 60, 70, tem muito disso. Mas o hábito de tanto o homem quanto a mulher usarem aliança, isso é muito interessante. Nasceu no século XX, por quê? Soldados iam para a guerra, eles queriam, ter a lembrança da pessoa amada. Então, muitas vezes, antes deles ir para a guerra, ele pedia para fazer um par de alianças e entregava a sua amada, ou sua amada também, porque mulheres foram para a guerra, entregavam para o seu amado. E também nasceu uma outra tradição que é o quê? Normalmente quem casado bota o nome da outra pessoa. Isso também ajudava na identificação, na lembrança de que se eu capotar aqui e for para a glória, todo mundo sabe que pelo menos eu fui esposo da Ana Cláudia. Ou seja, de um significado político, ganhou significados mais humanos e vira um significado de lembrança do outro. E essa constante recordação, lembrança da amada, do amado, é o que permeia, é o que rege toda a nossa aliança com o Criador. Aquele que nos faz lembrar, ou aquilo que nos faz lembrar a todo instante, como a gente leu no Salmo, que o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim, nos pede, como lido no Êxodo, obediência, mas que a sua aliança seja cumprida. Lá, o povo ouviu a voz de Moisés e disse o quê? Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mas a gente sabe que no ano da graça de 2026, nós somos seres humanos. E por mais que a gente fale que nós faremos tudo que o Senhor nos ordenou, alguma hora a gente tropeça. Mas a gente esquece que o Cristo, aquele que morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, a gente esquece desse. E Cristo muito diferente muitas vezes das nossas relações, né? Que a primeira dificuldade, infelizmente, a gente samba fora. Por isso que Paulo também diz, lá aos Romanos, e Roma, naquela época, aquele caldeirão político-religioso também, né? Vale uma leitura à parte, e é um livro denso. Ele diz o quê? Que a gente também tem que se alegrar nos sofrimentos. E essa palavra foi de eu que leu, muito bonita, né? Porque o sofrimento produz a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança, e a esperança não nos decepciona. E aqui vale uma observação, ou como os modernos dizem, um disclaimer. Quando a gente fala de sofrimento, nesse contexto, a gente fala de dificuldades no cotidiano de todos os casais, todas as pessoas, dificuldade de relação. Se você tem, ou sofre, ou passa violência ou assédio na sua relação, o agressor tem que ser denunciado, as autoridades precisam saber disso e essa pessoa precisa ser punida. Porque a esperança também é de que a gente viva relações saudáveis. Que o amor vença
acima de qualquer problema. E mesmo se a gente ainda está preocupado prioritariamente com a aliança com o outro, ao invés da aliança com o Criador, a gente tem que se lembrar sempre que é a nossa maneira de se aliançar, de se unir, de viver uma vida de intimidade com Deus, que tem como consequência as relações que a gente vive com os outros, incluindo os nossos cônjuges, vamos usar assim. Até porque Deus teve, tem e continua a ter compaixão de nós. E é bonito ler esse evangelho de hoje, porque Deus tem compaixão, por quê? Porque Ele vê que as pessoas estão aflitas e abandonadas, tal qual ovelhas sem pastor. Esse olhar de assim, eu tenho que caminhar, eu tenho que cuidar. Esse é o olhar que Deus tem para nós. E esse é o desejo dessa missão aí que a gente lê no Evangelho. Jesus escolhe os 12. E a gente muitas vezes pensa e para na autoridade que Deus dá aos apóstolos, que é importante, tá? A autoridade que dá aos apóstolos tem como consequência a nossa igreja cristã atual. Mas não é tudo. Essa união de amor, paz, esperança é a nossa missão como propagadores dessa aliança. A gente precisa ser trabalhadores e trabalhadoras dessa grande colheita chamada universo, que muitas vezes é muito louco. Nem todos os dias, repito, vou falar igual semana passada, nem todos os dias são bonitos, semana passada a gente estava aqui, estava um sol lindo, hoje está nublado, choveu aqui em Niterói, não choveu, mas estava nublado, está temperatura mais baixa. E a gente precisa viver essa missão de restaurar a dignidade humana, restaurar a dignidade das relações. Se a gente para e fica deprimido no dia dos namorados, no dia de Santo Antônio, no aniversário de namoro, casamento, enfim, qualquer união que você tenha, e você não pensa na união em si só porque eu não ganhei o meu chocolate da Cacau Show, a gente precisa rever os conceitos. Mas chocolate da Cacau Show é bom, gente. A gente pode ganhar, não tem problema. Mas não é a prioridade. A prioridade é a gente olhar aqui dentro para fora, para essa sociedade insana e falar como a minha aliança com Deus reflete na minha aliança com o mundo. João, você está falando de aliança com o mundo? Meu Deus, sim, estou falando, porque a gente tem uma aliança com a sociedade também, gente. Nós estamos nela. Aqui é uma ilha de sanidade, de louvor, honra e glória a Deus. Mas do portão para fora, e dependendo do dia também do portão para dentro, a gente vive das coisas mais insanas, espirituais ou materiais. E é aí que é mais importante a gente estabelecer a relação com o Criador e refletir isso nas demais relações. Aí sim, solteiros, namorados, casados, juntados, todos vão ser felizes, porque é essa civilização do amor que a gente quer construir. É esse o Espírito Santo que anima a gente a encarar os desafios do dia a dia, que comissiona a gente a ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, sem ficar enfiando goela abaixo das pessoas, mas refletindo a aliança com Deus com o outro, sendo humano para o outro humano.
Que a gente possa viver uma vida de fé, de esperança, de amor e de aliança, não só aqui dentro. Vamos viver aqui dentro também, mas também fora. Que todos os dias sejamos gratos, porque nós temos um Deus que cura, salva, liberta e transforma. E que cuida. E aqui a gente poderia ficar horas falando dos nossos testemunhos de cuidado. Que a gente possa continuar a nossa caminhada desse tempo comum, vivendo o ordinário. Mas um ordinário em que eu olho para o outro, eu veja no outro e veja em mim também, que o Criador está comigo, está com você, está com a gente. Que Deus nos abençoe na caminhada. Amém.